mais um vídeo de dicas para uma vida financeira saudável. Bom, a gente já falou sobre gastos, né? No primeiro vídeo. No segundo vídeo aí a gente falou um pouquinho como manter sua vida financeira numa crise, assim como a gente está vivendo agora nessa pandemia. E o foco inicial é você conhecer como é que estão suas despesas, né? Negociar o que for possível devido à crise, conhecer percentualmente falando como é que está a situação dos seus gastos, tentar reduzir, cortar, já tendo uma noção de como é que está seus gastos essenciais, seus gastos não essenciais. E agora, finalmente, já estava na hora, né, Bruno? Vamos falar de renda, né? Quanto é que a gente recebe? Não sei se você é assalariado aí, tem carteira assinada. Provavelmente você recebe todo mês um mesmo valor. Na hora que eu pedi para você preencher lá na planilha, você colocou nos 3 meses. Lembra dos 3 meses? Nos 3 meses aquele mesmo valor. Talvez você receba algum tipo de comissão, você colocou lá o percentual. Mas, pô, Bruno, eu não sou assalariado, meu salário varia, eu sou autônomo, eu sou empresário. Como é que eu trato essa situação quando a gente vai falar de renda? E aí eu recomendo, voltando para os 3 meses, que você pegue os últimos 3 meses e some os o valor dos 3 meses, divida por 3, e aí você vai ter uma noção de uma média de quanto você está recebendo por mês, quanto você está ganhando por mês. Para profissionais autônomos isso funciona muito bem. Para empresários, ou profissionais que tenham um custo associado a um CNPJ, e aí eu não vou entrar a fundo nessa questão de profissionais que têm CNPJ, porque a ideia dessas dicas é muito mais para pessoa física. Mas uma coisa que é importante falar para você, que é empresário, é que a gente precisa começar a pensar e separar as despesas da pessoa física da pessoa jurídica. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho algum negócio, é importante que você tenha os custos, o controle de caixa, pagamento de funcionário, matéria-prima, tudo separado. Eu não vou, nesses vídeos agora, fazer isso. Talvez seja uma ideia depois a gente trabalhar e preparar alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu quero que você pense como pessoa física. Você. Quanto você tira da sua empresa, do seu negócio para os seus gastos pessoais? É importante isso ser pensado. Se você até agora não pensou, comece a pensar. Da minha empresa, do meu negócio, quanto eu estou tirando para mim. E não adianta pegar todo o lucro e colocar na sua conta. Porque você sabe que você vai ter despesas com a sua empresa. Se fosse... se facilita para você, é importante talvez até pensar num valor fixo. Todo mês eu vou tirar tantos reais lá do lucro para meus gastos pessoais. Se é difícil você pensar nisso, comece a avaliar como é que está o fluxo de caixa da sua empresa para você começar a pensar. Ah, Bruno, mas tem mês que eu ganhei mais. Não é justo eu tirar um dinheirinho a mais? Talvez seja. Aí você pega aquele valorzinho a mais que você pegou e coloca lá em comissão. Certo? Comissão deu. Produziu, tal, vendi mais. Beleza. É assim que funciona numa loja. Quando você é vendedor, se você vende mais, você tem uma comissãozinha melhor. Então, beleza. Autônomos, profissionais com salário fixo, empresários. Aí na nossa planilhinha que a gente preparou, pega a sua renda dos últimos 3 meses, coloca lá. Se a sua renda varia muito, soma tudo, divide por 3. Bruno, por que você está pedindo para eu somar tudo e dividir por 3? Porque eu não sei se quando você colocou lá na planilha, você percebeu que tinha meses que seus gastos essenciais estavam lá muito alto e tinha meses que seu gasto essencial estava baixo. Apesar do valor ser o mesmo, o percentual estava diferente. E esse percentual varia porque ele é associado diretamente à sua renda. Por isso, hoje, a gente quer falar de renda. Bruno, coloquei lá meu valor, estou vendo os percentuais, já percebi que a minha renda pode estar dando, pode não estar dando, dependendo do mês. Como é que eu posso tratar, como é que eu posso alinhar isso? E aí, agora, é hora de começar a aprender a colocar os pés no chão. Se eu fiz todo o meu trabalho lá para tentar reduzir alguns gastos, para revisar algumas coisas que eu estava gastando mais, algumas coisas que eu estava gastando menos, agora é hora de equilibrar os seus gastos com a sua renda. Coloquei lá meus gastos, coloquei a minha renda, vi que não está sobrando dinheiro. 2 coisas. Ou você vai precisar reduzir seus gastos, pensar em como reduzir seus gastos, ou você vai ter que aumentar a sua renda, o que normalmente dá muito mais trabalho.
é aumentar a sua renda. Ah, eu tenho uma renda extra, eu consigo todo mês. Renda extra. Como o próprio nome está falando, é extra. Agora, para esse período difícil que a gente está vivendo, é importantíssimo que a gente corra atrás de opções para fazer renda extra. Porque a renda extra realmente ela vem na hora que é necessário um trabalho intensivo para melhorar o seu controle financeiro. E aí a gente estava falando dessa necessidade de renda extra para os momentos de crise, e aí eu vou associar. Você hoje é uma pessoa endividada? Você hoje está devendo dinheiro? Muito dinheiro? Sua conta está lá no negativo? Além de cortar gastos, você vai ter que começar a pensar em renda extra. Por quê? Porque quanto mais a gente deve, o efeito dos juros em cima dos nossos débitos faz com que a nossa dívida continue crescendo. E aí você fica com aquela sensação de que estou pagando, mas a dívida continua do mesmo jeito. Diminui muito pouco, Bruno. Infelizmente essa é a sensação que a gente tem quando a gente tem uma dívida. Então, olha lá como é que está a situação da sua planilha, da sua renda, e vamos começar a pensar em percentual. Esses percentuais são mais para você ter uma noção. É claro que dependendo de cada caso esses percentuais variam. Mas quando a gente fala lá de renda para os gastos essenciais, e aí quando eu falo essenciais não é só o essencial fixo, mas somando os dois, essencial fixo e essencial variável, é importante que esses dois gastos tirem da sua renda um percentual próximo de 60%. Bruna, eu coloquei aqui, é impossível, tá 70%, tá 80%. Você precisa aumentar sua renda ou você está vivendo uma vida que não é sua. Eu não estou entrando nem nos outros gastos, eu estou aqui só no essencial. Se o seu salário, se a sua renda mensal, você colocou lá e ela, fazendo a conta, 60% dela não é suficiente para pagar os seus gastos essenciais, você está vivendo uma vida que não é sua. Mas Bruno, por que 60%? Não podia ser 70%? Não podia ser 80%? Podia. Se você não quiser viver os outros gastos. Se você quiser ir zerar os outros gastos lá. Mas é impossível você não ter gastos não essenciais. É muito difícil você não... eu estou aqui super tranquilo, estou gastando só meus essenciais. Você não vai sair, você não vai ter nenhum tipo de lazer. Você acha que não vai acontecer nada na sua casa aí ou no seu carro que necessite de um gasto não essencial. Você não compra a panela, a frigideira já tá velha aí, 200 anos. Você não vai comprar uma frigideira nova. Você não vai comprar um móvel novo, uma coisa que você está precisando para sua casa. Perceba, esse gasto ele não é essencial, mas vez por outra ele vai precisar entrar na sua conta. Você precisa fazer compras e gastos menores. E esse gasto, somando, e aí eu coloco somando, é importante pensar, eu separei aqui, né? Para os gastos não essenciais, para lazer, para festa, para presente, você não vai dar mais presente para ninguém. Eu acho bacana, tenho alguns amigos e alguns conhecidos que pararam, principalmente com o companheiro, com a namorada, e dizer, a gente está passando por uma situação financeira difícil aí, em vez de gastar dinheiro com presente, vamos pegar aquele dinheirinho e dar pra gente, para que a gente pague as nossas dívidas. Perfeito. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas se você está endividado, é importante colocar o seu dinheiro para pagar as suas dívidas, para quitar as suas dívidas. Tem gente que pega esse dinheiro e está juntando para pagar um casamento. E dá muito certo isso, porque é um dinheirinho que eu estou separando para isso. Então, assim, 20% dos seus gastos, e aí 60% nos essenciais, 20% nos variáveis, ainda sobrou 20%, Bruno. 60 mais 80, ainda sobrou 20%. O que é que eu faço com esses 20%? Tá aí. Se você começar a organizar as suas contas, você vai ter 20% do seu salário, do que você recebe sobrando, para você fazer duas coisas que são muito importantes. Uma, minha esposa até disse que é um hobby meu,
E é importantíssimo pensar no longo prazo, e aí quando eu falo longo prazo é no amanhã. Pegar 10%, pelo menos 10% desse valor e investir. Ah, eu tô colocando lá, Bruno, tá sobrando um dinheirinho meu, eu tô guardando na minha conta. Tá parado. Esse dinheiro não tá rendendo nada. E hoje, com a situação financeira que a gente está vivendo no mundo, no Brasil, se o seu dinheiro não está rendendo nada, para pensar, 5 anos atrás. Quanto era o preço do arroz, do feijão, da gasolina, da escola? Tá tudo mais caro hoje, né? Pronto, esse é o preço. Se você está deixando seu dinheiro parado. Se você está deixando seu dinheiro parado, ele vai ficar mais barato. Porque ele não vai conseguir comprar a mesma coisa que você compra hoje daqui a 5 anos. Seu dinheiro precisa ser investido para que ele continue crescendo, assim como as coisas estão ficando mais caras. Eu já volto para isso, porque eu quero falar dos outros 10% que é, bacana. Bruno, gastei 60% com gastos essenciais, 20% aqui com não essenciais, 10% com investimento e os outros 10%. Os outros 10% é o seu dinheiro. É para você fazer o que quiser. Vê que negócio arretado. Se você organizar a sua vida financeira todo mês, você vai ter 10% do seu salário para fazer o que você quiser. Ah, é uma roupa que eu quero comprar, é um passeio que eu quero fazer, é um negócio que eu estou guardando há muito tempo que eu quero. 10% para você gastar sem que ninguém, nem a sua mente, lhe enche um saco. 10% são seus. E esses 10% só são seus quando você aprender a gastar 60% no essencial, 20% com variável e 10% de investimento. Você vai ter 10% do seu salário para fazer o que quiser. E esse o que quiser é por sua conta e risco. Mas se eu não estou conseguindo fechar essa conta, esses 10% somem. E eu vou estar gastando 10% mais lá no essencial, ou 10% lá no variável, ou não vou estar investindo. Primeira coisa que a gente precisa começar a fazer quando a gente pensar, e muita gente recomenda, eu também recomendo, recebi meu dinheiro, o que é que eu vou fazer primeiro? Já pego 10% dele. É para tu gastar à vontade? Não. Esses 10% que você já pegou lá, assim que o dinheirinho caiu na conta, investiu. Já pegou e já investiu. E aí você vai viver só com 90% do seu salário. E aí você vai ter que fazer tua engenharia e teus ajustes para fazer com que esses 90% caiba lá, nos gastos essenciais, nos não essenciais, no que eu quiser fazer. Porque 10% do seu dinheiro vai estar sempre sendo investido. Se essa conta tá difícil de fechar porque existe um débito, agora a gente precisa falar de um assunto importantíssimo chamado renda extra. Bruno, me dá umas ideias aí de renda extra. Eu não sou muito bom de renda extra, mas assim, talvez você tenha coisas em sua casa que você não usa, nem vai usar e tá novinho. Por que você não pega isso e vende? Roupa guardada há muito tempo. Ah, Bruno, mas eu vendi hoje e amanhã, daqui a pouco não vai ter mais o que vender. É por isso que é renda extra. Ela entra, te ajuda, paga um bocado de dívida que você tem e depois acabou. Se você quiser começar a fazer uma renda com coisas extras do seu trabalho profissional, vai ter uma hora que aquilo ali vai deixar de ser renda extra e vai virar renda normal. Tem muita gente aí fazendo negócios complementares para conseguir um dinheirinho a mais do que ele consegue no seu trabalho. Inicialmente é uma renda extra, mas depois que aquilo estabiliza, vira uma renda normal no seu fluxo de caixa. E aí permite que você possa reequilibrar lá. Bruno, então quer dizer que quando eu fizer minhas contas lá, colocando meus gastos essenciais, não essenciais e o investimento, eu não posso considerar renda extra lá naquele valor? O ideal é que não, para o primeiro momento não. Você vai botar esse valor na planilha? Vai, mas depois. Primeiro, você bota só o que você recebe sempre certinho lá do seu salário, do seu trabalho, para você ter uma noção de como é que está a sua saúde financeira.
Se você chegar a 60% do essencial, 20% no variável, 10% investido, e aí os outros 10 pode estar distribuído aí inicialmente, não tem problema, aí eu vou dizer, ó, você chegou. Agora você está uma vida financeira saudável. É isso que você quer? Ah, Bruno, tu falou lá dos 10% investido. Como é que você recomenda que a gente coloque esse investimento? Se você hoje não tem nada, absolutamente nada investido, esse seu primeiro investimento, esse seu primeiro passo vai ser guardar esse dinheiro para reserva de emergência. Como assim, Bruno? Reserva de emergência. Normalmente, as pessoas, os educadores financeiros, recomendam que você guarde 6 vezes os seus gastos mensais. Caramba, Bruno, não tenho nada, como é que eu vou chegar lá? Investindo 10% todo mês. Quando você começa a investir esses 10% todo mês, daqui a pouco você vai estar com dinheiro para qualquer tipo de emergência que seja necessária. Tem muita gente que investe na reserva de emergência sem pensar no que pode acontecer amanhã e aí fica doente. Não tem plano de saúde. Precisa fazer uma cirurgia. Aquele dinheiro que você gastou, guardou lá na reserva de emergência, vai te ajudar a fazer essa cirurgia. O carro quebrou, um pneu furou, um custo que não estava planejado e normalmente é um custo que pode ser alto, que vai impactar todo o seu planejamento financeiro. Você vai lá, pum, pega o dinheirinho daquela reserva de emergência e permite que sua vida financeira continue saudável. Então, minha gente, começa a olhar agora para sua renda. Agora a gente chegou no momento de olhar a renda. Faz toda a distribuição necessária e avalia. Sua vida financeira está muito longe de chegar nesse equilíbrio que eu falei? Começa a pensar em reduzir seus gastos, equilibrar suas contas, diminuir suas dívidas, conseguir uma renda extra, que pode ser para sempre ou pode ser temporária, para fazer com que você comece a guardar um dinheiro. O seu primeiro momento, sua primeira missão é começar a investir pensando numa reserva de emergência que acontece. Por mais que a gente esteja bem organizado, ela vai vir e vai prejudicar a sua saúde financeira. E para não prejudicar aquela dívida, aquele valor que apareceu, aquela despesa que apareceu, comece a guardar dinheiro. No próximo vídeo, a gente vai falar uma coisa que é muito legal e muito bacana para começar a reduzir dívidas, cortar de forma extremamente fácil, que tem gente que nem pensa nisso. É manter uma dívida que eu tenho muito menor com passos extremamente fáceis. Tá bom? Fica com Deus. Começa a pensar aí na sua renda. Começa a equilibrar aí sua conta. Porque no próximo vídeo a gente vai te ajudar a reduzir essas suas despesas tranquilamente. É bem tranquilo mesmo. Tá bom? Fica com Deus. Até mais.